Olá, tudo bem? Hoje vamos fazer uma homenagem para o povo gaúcho, sim? Assim como já passamos pelo Nordeste, agora vamos entrar no setor gaúcho, que eu sei que muitos de vocês conhecem e têm certa relação com essa porção de terra brasileira. Deixo aqui um pouco dessa música que eu adoro, porque eu também gosto muito da cultura gaúcha e acho que essa música representa muito bem o sentimento do gaúcho na Argentina, né? Amigos, tomar um trago lá na venda, mandar a saudade embora, eu tô voltando pra ficar. Tô voltando pra ficar. É aqui a minha terra, é aqui a minha vida, é aqui o meu lugar. Tô voltando pra ficar. Bom, então vamos entrar nesse universo gaúcho através de uma obra literária que é muito conhecida, uma das obras literárias gaúchas mais conhecidas na literatura brasileira, que é Olhai os Lírios do Campo, sim? Bom, aqui continuamos na segunda fase do modernismo brasileiro, sim? Essa fase regionalista que vai estar contraposta com a primeira fase modernista da vanguarda, assim, da literatura de vanguarda. Vamos entrar aqui, então. Vamos trabalhar com a obra Olhai os Lírios do Campo, do autor Érico Veríssimo, sim, um representante, um expoente muito importante para a literatura do sul brasileiro. Ele deixa seus vestígios para que outras pessoas continuem o seu trabalho. Vamos conhecer a obra mais importante dele, sim, que aqui está a capa. Bom, quando falamos de Érico Lopes Veríssimo, estamos nos referindo a um escritor considerado o maior escritor brasileiro de todos os tempos. E o mesmo aconteceu com José de Alencar, com Machado de Assis e assim. Todos têm uma grande representação na literatura brasileira. Então, eu coloco essa representação dele para falar da literatura gaúcha e da literatura do sul brasileiro, que muitas vezes está apagada, que muitos dos leitores não escolhem as obras do sul, e tem muita cultura em cada uma das obras que são publicadas nesse contexto, sim? Então, por isso é que eu quero ressaltar também a produção cultural do sul do Brasil. Bom, quando falamos de Érico Veríssimo, vamos contar um pouquinho da sua biografia. Ele nasceu na cidade de Cruz Alta, o 17 de dezembro de 1905, sim. Ele depois vai morar na capital do Rio Grande do Sul, Porto Alegre. Ele bem pequeno, ainda sendo criança, começa a sua produção literária criando uma revista, que ele mesmo chamava ela de Caricatura. No ano 29, ele já escreve contos para ser publicados em revistas e jornais. Depois, quando ele vai morar para Porto Alegre, no ano 1931, ele começa seu trabalho direto já com uma produção literária, produção editorial em si, trabalhando na revista Globo como diretor, sim. Ele casa, tem 2 filhos, um deles também é escritor literário que vocês conhecem, né? Depois ele já estuda a literatura nos Estados Unidos e começa sua produção literária de obras em prosa. A primeira obra foi Clarissa e a mais importante, que é Olhai os Lírios do Campo, sim? Depois, já no ano 75, ele morre sempre em Porto Alegre, sempre no sul brasileiro. Bom, vamos conhecer algumas características dele, sim, do autor, da sua produção literária. Como já falei, foi o maior representante gaúcho dentro desse movimento literário, sim, no movimento regionalista, sim, nessa fase de 30. Ele coloca dilemas mundiais nas suas produções literárias, sim,
dilemas que permitem fazer uma reflexão sobre problemáticas que estão no mundo todo, sim? São universais. Então, ele coloca temáticas humanas de denúncia, sim? Coloca a violência, a miséria, tanto como já vimos com Graciliano Ramos em Vidas Secas no Norte, sim? Vamos somente trasladar-nos para o Sul. Bom, ele também tem diferentes faces na sua produção literária. Uma primeira face, sim, que é urbana. Depois ele já passa para uma face histórica e termina numa face política, sendo ele também um representante político dentro desse setor social. Bom, quando falamos da obra Olhai os Lírios do Campo, estamos falando de uma obra que foi publicada no ano 1938, sim. Justamente o título da obra representa uma intertextualidade, sim, como um propósito específico, com o Sermão da Montanha na Bíblia, sim. Esse Olhai os Lírios do Campo, eu gostaria que vocês reflitam sobre essa intertextualidade, o que significa isso, sim, que representa o lírio na obra, sim, é muito importante porque até muitas vezes disse, essa obra representa representa um estilo de autoconhecimento, sim, de autoajuda, porque ajuda a refletir sobre questões humanas. Bom, tem uma linguagem simples, clara, muito objetiva, coloca muita ironia, porque tem a ver justamente com essa questão da mudança, né? A obra está dividida em dois momentos, seria a transformação do personagem, sim, do Eugênio. Primeiro, o Eugênio, conduzido pelas expectativas sociais, que essa trama vai ser não linear, senão psicológica, é uma obra muito intimista. E uma segunda parte, um segundo momento, onde é colocada a mudança no Eugênio, que ele passa de ser um indivíduo cosificado para ser um sujeito autônomo, e aí sim já a trama é linear, sim? Bom, mais ou menos aqui tem um pouquinho do enredo, porque essa obra não vamos conhecer muito. Sim, o livro narra a história de Eugênio Fontes, que com muito sacrifício se forma em medicina. Na faculdade, Eugênio se apaixona por Olívia, mas se casa por interesse com Eunice, uma mulher rica, filha de Vicente Sintra. Com essa história ao fundo, o autor compõe um painel de tipos humanos sempre às voltas com o conflito segurança versus felicidade. E daí tem a questão do ascenso social, sim, do interesse econômico e a questão humana do amor, sim, dos sentimentos. Vamos ver aqui, temos uma cita da obra que diz: Eugênio tira o chapéu, passa a mão pelos cabelos. Tem na mente, numa inquietadora sucessão, as imagens das pessoas que sacrificou a sua carreira, a seu egoísmo, a sua cega ambição. A carreira estava em primeiro lugar. Depois vinham os outros, os que o amaram sem pedir compensações, os que não lhe exigiram nada e lhe deram tudo. Sim? Justamente essa cita vai ser como um resumo do interesse, sim, da intenção do autor na obra. Bom, então, como já eu disse para vocês, essa obra tem já está no mesmo movimento literário que Vidas Secas. Eu já dei para vocês todas as características. Somente para fazer aí um resumo, vamos ver questões do contexto socioeconômico e político em que foi criada a obra, sim? Quando falamos no Brasil, na época, na década de 30, sim, falamos de uma fase de redemocratização do país, visto que no ano 45 termina esse Estado Novo, que foi implementado pela ditadura de Getúlio Vargas. A obra foi escrita em plena ditadura de Getúlio Vargas, sim? A nível mundial, vamos falar que no ano 45 é o fim da Segunda Guerra Mundial e do sistema totalitário do nazismo, sim, e dos outros sistemas totalitários europeus. Entretanto, tem o início da Guerra Fria entre os Estados Unidos e a União Soviética e a corrida armamentista. Então, nesse contexto é que é criada a obra. É muito importante refletir sobre isso, pensar que no sul do Brasil
o sul do Brasil recebeu muita imigração europeia, isso vai refletir, vai estar colocado na obra, então fazemos esse contraste para poder compreender melhor a obra.